Olá, queridos, bem-vindos. A paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos falar sobre Sodoma e Gomorra. O texto de hoje está registrado no Gênesis capítulo 18 e 19. Para você que já é inscrito no canal, eu quero te agradecer. Para você que ainda não é inscrito, se puder, faça isso. Se quiser compartilhar também o vídeo com mais alguém que você julga precisar de ouvir essa palavra, também nós vamos te agradecer, eu vou te agradecer, tá bom? Então, nós temos como objetivo entender o direito de Deus julgar as pessoas. Depois, nós precisamos estar alerta para o pecado, porque todo pecado tem uma consequência. E, por fim, nós precisamos orar pela nossa cidade, pelo nosso país, pela nossa nação. Tá bom? O texto de hoje, a gente fala sobre as atitudes de Abraão e as atitudes de Ló. Dois personagens muito interessantes, muito conhecidos na Bíblia, apesar que o que destaca aqui é Abraão mesmo, né? Abraão, ele, se a gente der uma voltinha lá no capítulo 13, nós vamos ver uma decisão entre Abraão e Ló escolhe ir para Sodoma e Gomorra para trabalhar ali e desenvolver o seu trabalho e ganhar dinheiro. Essa era a verdade. Ele consegue fazer isso. Ele estava entre aqueles comerciantes que ficavam na porta da cidade trabalhando, gerenciando seus negócios. Bom, mas Abraão não. Abraão, ele está um dia já com 99 anos, sentado na porta da tenda da sua, lá na porta da sua tenda. O sol já estava brilhando, já estava sendo aquecido, e ele já com 99 anos. E de repente ele olha e tem uma surpresa, mas que surpresa agradável. Ele percebe três personagens bem ali próximo dele, debaixo de uma árvore, e ele vai até lá, se prostra e identifica que aquelas pessoas não eram pessoas comuns, aquelas pessoas eram enviadas de Deus, ou seja, o próprio Deus estava ali junto com seus anjos. E Abraão, ele tem um destaque que era uma pessoa que gostava de hospedar e hospedar bem, de tratar bem as pessoas. E ele então recebe esses personagens na porta da sua tenda, conversa com eles, prepara uma boa refeição, ele mesmo serve, ele não pede ninguém, ele era um cara que já tinha um dinheirinho, ele já era bem vamos dizer, um bom comerciante já, tinha servos, tinha empregados, mas ele mesmo faz, ele mesmo quer fazer. E só então é que ele vai descobrir no comentário que o objetivo daqueles personagens estarem ali, dos anjos, dois anjos e o próprio Deus estar ali, é porque Deus tinha decidido que não faria o que iria fazer agora sem avisar a Abraão. Porque Abraão é conhecido também em um dos seus títulos como amigo de Deus. Embora que Abraão tenha algum outros títulos, antes de Deus mudar o nome dele, ele era conhecido como Pai Exaltado, o nome Abrão. Depois muda o nome para Abraão, pai de multidão, pai da fé, e enfim, tem vários outros títulos, mas aqui nós vamos preferir tratar como amigo de Deus. E Deus decide o seguinte: eu vou destruir Sodoma porque o clamor de Sodoma está chegando diante de Deus, e Deus disse: eu vou destruir. Mas antes de destruir, eu vou avisar o meu amigo, porque eu não faço nada sem avisar o meu amigo. O próprio Jesus, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 15, aliás, João, capítulo 15, verso 15, disse para os seus discípulos de que o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas o amigo sim. E aí Jesus diz: por isso eu vos chamo de amigo, porque eu revelei para vocês tudo que meu Pai tem me ensinado. Então, ainda hoje, quando aprendemos com Abraão essa linda atitude de hospedar, de cuidar bem, porque cuidando bem ele hospedou anjos na sua casa. Quando nós temos essa afinidade de amigo, é porque o amigo ele consegue entrar na intimidade, o amigo consegue saber os segredos, o amigo, ou seja, ele desenvolve relacionamento que muitas vezes uma pessoa que não é amigo não tem. E com isso aqui, Abraão, no comentário, Abraão ele conhece mais acerca de Sodoma do que os próprios moradores de Sodoma, do que seu próprio sobrinho que lá está, né? Porque Deus fala para ele a situação. Abraão agora, mesmo sabendo, uma outra lição linda de Abraão é que Abraão começa a interceder. Não só pelo seu sobrinho, mas por todas aquelas pessoas. Senhor, se tiver 50 justos, tu vai destruir a cidade com esses 50 justos lá? Não, Abraão, eu não vou destruir, meu amigo.
Senhor, e se não tiver 50, tiver 45, também, meu amigo, eu não vou destruir. Senhor Deus, e se tiver só 40, 30, 10, 20, meu amigo Abraão, se tiver 10 justos lá, eu não vou destruir. Eu estou falando para você, ou seja, Abraão tem conhecimento de causas que outras pessoas não tinham. Sabe por que isso? Por causa da intimidade com Deus. Por causa da intercessão, ele ser um intercessor. Deus ainda está convidando hoje pessoas para ser intercessores. Apesar que hoje intercessor não recebe título, não recebe credencial, né? Então, por isso as pessoas não ligam muito para a intercessão. Mas ainda Deus está à procura de intercessores, porque os intercessores, eles conseguem entrar na intimidade de Deus e descobrir os segredos que só Deus tem para revelar, e ele consegue revelar aos seus amigos. Agora, quando a gente olha para a cidade onde o episódio está acontecendo, lá onde Ló está morando, era uma cidade que já estava sem limites, ou seja, que a abrangência do mal já se alastrava. Adultos, jovens, todas as pessoas já estavam entrando por esse caminho do mal. Era como que a ausência de limite, já não tem mais limite, faz o que quer, quando quer, a hora que quer, do jeito que quer, e enfim. Por isso, a necessidade de nós orarmos pela nossa cidade, porque muitas vezes nós nos encontramos assim, vendo que parece que as coisas estão sem limites. E aí, nós percebemos também que naquela cidade o materialismo imperava. Por isso que Abraão está intercedendo. Mas quando a gente olha para as atitudes de Ló, as atitudes de Ló, elas não foram boas. Primeiro começou lá naquela escolha que ele fez no capítulo 13. E olha, naquela escolha que ele fez no capítulo 13, o resultado foi danoso até o final da sua vida. Por isso é importante você pensar nas suas escolhas. As escolhas, elas têm um resultado, pode ser positivo ou negativo. Toda escolha vai ter uma consequência. Se ela for positiva, maravilha. Mas se ela for negativa, só a misericórdia. Se for negativa e você tiver tempo ainda de rever os conceitos, ainda bem. Mas se não tiver, como aconteceu com Sodoma, não tinha mais como. Como aconteceu com Ló, não tinha mais como. Ló, quando andava com o seu pai, o seu tio, Abraão, estava debaixo da bênção de Abraão, 1000 maravilhas. Mas quando ele saiu da bênção de Abraão, as suas escolhas só trouxe a eles resultados negativos, danosos. O final da vida de Ló, ele vai terminar os seus dias de vida morando numa caverna. E além de tudo, suas filhas, gerando filhos do próprio pai, cometendo mais um pecado diante de Deus. E isso, quando nós observamos os seus filhos, os filhos de Ló, eles foram os principais inimigos dos descendentes de Abraão. Ou seja, isso tudo por causa de uma escolha mal feita. Querido, Deus te abençoe. Espero poder ter contribuído com você e saiba de uma coisa: Deus tem o direito de julgar. E eu e você precisamos estar alerta, porque todo pecado traz uma consequência. E por final, não esqueça, ore pela sua cidade, ore pela nossa nação, ore pela nossa pátria, interceda. Deus está à procura de intercessores. Deus te abençoe, espero ter contribuído com você. Até o próximo, se o Senhor Deus assim nos permitir. Até lá, se Deus quiser.